Sejam bem-vindos a mais um episódio do Marcas do Amanhã. Hoje um dia especial. Na verdade, vários dias são especiais. Mas quando a gente recebe amigos e profissionais que a gente admira, é diferente. Andrezão, prazer estar aqui com você. E todo programa a gente fala que é especial, né? A gente tem que mudar essa prosa, né, cara? Ah, mas então a gente tem que mudar os convidados, porque realmente... Todo mundo é especial, né? Estamos aqui no estúdio hoje com o Maicon e Marcel Tunelli, nossos amigos, sócios aí, estrategistas da NeoRec, para um bate-papo sobre crescimento, growth, branding, como que tudo isso se intercala aí na jornada de crescimento das empresas. Sejam bem-vindos ao Marcas do Amanhã, meus amigos. Pô, obrigado, cara. Que baita honra estar aqui. Tô muito feliz. Muito feliz. Eu agradeço demais. Obrigado pelo convite. Dessa vez no presencial, né, André? Gravamos um lá atrás. Já gravamos um dos pioneiros, né, da primeira versão do podcast da Tomorrow. Já trabalhamos juntos, né? E que legal que a gente tá em outro momento também, né? O Marcel foi nosso estagiário. Caramba, juntos, né, cara? Olha que loucura. Quanto tempo, hein, cara? Quanto tempo? E Isacão, cara, não, eu preciso falar, cara. Não, obrigado por você estar aqui presencialmente. Fico lisonjeado com a sua presença. Só porque você foi me visitar em Atibaia antes. Tá certo, a vida é isso, né? Vai e volta. Senhores, aqui presentes, qual que é o protocolo aqui? Esse é o momento ou deixa pra depois? Não, gente, vamos contextualizar só para os nossos ouvintes aqui. Manda lá. Para entender quem é o Maicon, quem é o Marcel, as empresas e tal. A gente vai deixar os links aqui. Ó, eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem, mas só para contextualizar aqui, temos uma jornada juntos aí de empreendedorismo dentro do universo do marketing da comunicação. Aproximadamente aí 5, 6 anos. Vocês se atiraram em novos desafios, nós nos atiramos em outros desafios e a gente acaba se encontrando por aí. O que vocês fazem da vida hoje? O que é NeoRec, Grow Up? Explica aí para nossa audiência qual que é a atuação de vocês hoje, porque tudo que a gente vai falar daqui para frente vai envolver esse entendimento, né? Vamos lá, Isacão, se apresentar é uma coisa muito confortável, né? Mas às vezes é necessário. Cara, hoje a NeoRec, que é a nossa empresa, é uma das principais consultorias de growth do país. A gente, de forma resumida e não romântica, André, a gente ajuda outros negócios a crescerem mais. Como? De maneira estruturada, sustentável e, se possível, de maneira acelerada também. E a Grow Up surgiu no meio do caminho como uma alternativa para a gente atender um outro grau de dor de um outro nicho de mercado que a NeoRec não conseguia atender desde da sua origem, muito provocada pelo Marcel, que é meu irmão. E ele veio somar para ser sócio dessa vertical que é a Grow Up. Então hoje a NeoRec é uma consultoria consolidada que ajuda outras empresas a crescerem. E a Grow Up é a nossa mentoria de grupo, que a gente reúne empresários de pequeno, médio porte, empresas aí que faturem entre 50 até 700 mil reais mês, para a gente ajudar essas empresas a entenderem qual que é a visão de organização de ambiente de crescimento. É basicamente isso que a gente faz hoje. Vocês falaram já a primeira palavrinha mágica. Precisa de me explicar. Growth, o que é isso? Na prática, é o quê? Você tá ali nas campanhas de anúncio do seu cliente, melhorando o resultado, você está testando uma coisa nova, como que isso se insere de uma forma prática aí no dia a dia? Cara, acho que da forma mais simplista possível, a gente sempre fala para os nossos clientes, assim, mentorados, que growth é uma disciplina focada em crescimento que visa ROI desproporcional, né? E a gente trabalha com duas principais matérias-primas ali de trabalho, que é dados e experimentos. Então o growth ele é substanciado justamente da gente tomar decisões baseadas no que a gente está interpretando daqueles dados, né? Então, é um convívio entre dados e experimentos. E a gente também trabalha diretamente com gestão de crescimento, né? A gente tem uma filosofia de trabalho que não adianta a gente ter um combustível onde a gente sabe onde moram as alavancas de crescimento diante de uma empresa se a gente não está se organizando e se preparando para esse crescimento, né? Porque crescimento ele pode levar a gente para o abismo também, né? Vocês vão ver que eu vou sempre contextualizar os nossos ouvintes. Legal que você falou de uma forma simples. Alavancas de crescimento. O que é? Como encontrar? Cabe para todo tipo de empresa? Contextualizando agora um pouco do Marcel. Vamos lá, André. Aí a gente já começa a falar uma coisa mais técnica, né? Mas também tentando ser mais simplista na explicação, a alavanca de crescimento é tudo aquilo que vai tirar você de um ponto e levar para outro de uma maneira mais promissora, mais acelerada, diferente da média que você está acostumado. Então, tudo aquilo que a gente considera uma alavanca é aquilo que fugiu da média de resultado. Onde eu posso encontrar? Putz, André, em todos os lugares que você possa imaginar. A gente tem hoje um mapa de alavancas, né, que vai do básico, do intermediário até o avançado, e do básico a gente está falando aqui de público, canal, produto, posicionamento. E quando a gente vai lá para o avançado, a gente vai falar de playbook, jornada, estruturação, gestão. Então, as alavancas elas podem
residir, as alavancas podem residir tanto num script de vendas, quanto num público que a gente identificou como potencial ICP, quanto num approach de vendas, quanto num envelopamento de produto. Elas podem existir em vários locais. Nosso trabalho é procurar onde essas potenciais alavancas se encontram. Perfeito. E quais as premissas aí para uma empresa poder ter isso sendo desenvolvido dentro de um período aí? Seja, não sei, aí explicar um projeto, é algo contínuo, né? Quais são as premissas e como que isso se desenrola aí no dia a dia? Cara, existem algumas, Isaac, mas as mais importantes são o seguinte. Primeiro, entender que crescimento tem seu momento. Então, hoje a gente não avança em nenhuma linha de crescimento se essa empresa não tem bem compreendida o seu produto e o seu mercado-alvo, e ela não tem ali minimamente a sua estrutura, o seu balanço econômico claro. Porque, cara, não adianta você querer crescer no momento inadequado. Primeiro, sua empresa precisa entender qual é o mercado, qual é o público, qual é a dor. Aí eu entendo que o meu produto, de fato, tem afinidade com esse mercado, e agora eu entendi como que essa conta fecha. Agora, a partir deste momento, eu já tenho espaço para poder, agora eu vou começar a pensar em crescimento. E aí, seja lá de qual for a ordem, porque tem essa questão também. Crescimento não é só vender mais. Crescimento pode ser melhorar a margem, pode ser aumentar a base de clientes, pode ser melhorar um LTV. Então, o crescimento está muito associado a um indicador-chave que, se eu atingi-lo, significa que eu estou crescendo. Então, o momento da empresa vai determinar. Empresa que está surgindo agora, que ainda está no seu MVP, está tentando entender mercado, está tentando ver se o produto é aderente ao mercado, você está num outro momento, não é um momento de crescer, é um momento de se conhecer. Passado esse momento, tem mercado, tem cliente, configurei uma base mínima, vamos para cima, a gente já consegue começar a pensar em crescimento e ambientação. É legal que a gente tem muita similaridade com o branding. E, aliás, a gente começou batendo papo. Eu nem falei qual era o tema do programa. O tema do programa, aqui de forma resumida, era: uma marca forte influencia um projeto de crescimento, de growth dentro de uma empresa. E quando vocês falaram de estruturação, a marca é um item a ser considerado? Ou seja, tem uma estrutura de marca, elementos, plataforma de marca. Isso influencia também nesse nível de, vamos chamar assim, maturidade para a empresa poder começar a atuar? Aí eu acho que muito, muito. Isso dado a cada momento da empresa, né? Eu acho que o growth e o branding, se a gente dar as mãos, a gente vai caminhar sempre muito bem. Por quê? Eu acredito que o branding, ele favorece muito um processo muito importante que drive uma jornada de crescimento na empresa, que é entender a diferença entre produto e modelo, né? E eu acho que o branding, ele substancia muito o que é um modelo, né? Então, o que é produto? Produto, vamos dar um exemplo aqui, né? Tô com vontade de comer um hambúrguer, né? Só que eu tô com pressa, cara. Tenho 15 minutos para comer um hambúrguer, onde eu vou? Vou no McDonald's, né? Beleza. Agora, eu tenho 2 horas para comer um lanche. Cara, eu vou numa hamburgueria artesanal, eu vou num cara que tem um atendimento melhor, um ambiente, né? E, cara, qual que é a diferença aqui de produto e modelo? Produto é um hambúrguer. O produto é basicamente o mesmo, né? Qual que é a diferença do modelo? É a entrega. É a forma que isso está sendo experienciado para o cliente, né? Então, cara, eu vou no McDonald's e eu vou comer aquele lanche rápido, eu não vou exigir uma baita de uma gastronomia, de um produto refinado. Cara, eu tô sendo muito bem atendido por aquilo que eu tô procurando, né? Agora, se eu vou numa hamburgueria artesanal, aí não, cara. Eu quero um hambúrguer no ponto correto, um ambiente certo, né? Um atendimento correto, então uma experiência ali dentro. Então, eu acho que o branding, não só nisso, né? Ele afinando esse processo, é muito mais fácil da gente planejar um projeto de crescimento para uma empresa. Então, às vezes a gente convive muito em arrumar a empresa em processos que o brand parte, né? Para a gente começar a projetar o crescimento. Seja em ajustes, seja em processos, seja em cultura. Então, revisitar vários desses pontos é muito importante. Então, eu acho que são laços que são importantes da gente ter, principalmente para drivar um crescimento, né? Eu acho de uma forma resumida, o que eu diria aqui, Isaac? Quando a gente entra num ambiente em que a marca... Aí você usou o termo maturidade, né? Eu gosto desse termo. O que é maturidade pra gente? É a empresa entender exatamente para quem ela trabalha, com o que ela atende essa empresa e como ela se posiciona para isso. Quando a gente tem esse terreno para poder trabalhar, as coisas pra gente tendem a ser mais fáceis. Porque o que é difícil, André, quando a gente vai chocar com algo que o dado tá mostrando para mim que é uma tendência e eventualmente a empresa não acredita ou não quer seguir por aquele caminho. Por uma escolha mesmo. Puxa, eu entendi que o meu consumidor hoje é esse, mas a gente não quer mais esse cara. Ou, eu entendi que o meu consumidor hoje é esse, mas eu quero que ele gaste mais comigo. E, cara, não vai acontecer. O número está mostrando que essa é a tendência para aquilo que você fez até aqui. Agora vai exigir
todo um empenho de mudança, de reposicionamento e eventualmente até de rebrand para coisa ir para um outro lugar. Quando o branding traz para a gente este caminho onde eu tenho bem compreendido o meu público, o meu produto e o meu posicionamento, fica fácil de trabalhar. Então eu vou dar o exemplo aqui da Noumana, que é o presente que eu trouxe para vocês, né? Eu tô curioso para abrir aqui. Eu fiz questão de trazer, acho que até pela temática do programa de vocês e pela forma que eu acho que vocês sempre tentam elucidar o que é branding pra audiência de vocês. Eu vou elucidar depois do presente, então, porque cada episódio a gente tem que reforçar, porque a gente não sabe quem tá nos ouvindo aqui. Com certeza, mas a Noumana, o que esses caras apareceram pra gente na Grow Up, então eles foram mentorados no nosso programa de mentoria, e eu não conhecia essa marca, e é uma marca muito legal. Qual que é a proposta dessa marca, Isaac? Cuidar do seu sono 24 horas por dia. Então, eu não conheço, ou não conhecia até então, André, uma marca focada no sono. E eu tenho um problema de sono que eu carrego comigo a minha vida inteira. E experimentar e usar esse produto, cara, trouxe muitos benefícios para mim. E eu sei que para nós que somos empresários, normalmente sono é um problema. Por isso que eu quis trazer de presente para vocês. Para vocês verem o que é uma experiência de marca que pensa e se preocupa com um posicionamento bem definido, com uma intenção de CP muito clara, que a gente tá ajudando esse cara aqui a entender que existe um nicho muito legal para ele trabalhar, que provavelmente é essa rede executiva, empresarial, que convive com esse problema e que de certa maneira quer resolver. Agora, com quem? Existem players, cara, que vendem suplemento, que também resolvem o problema do sono, mas nenhuma que cuida só disso como esses caras cuidam. Então, essa é uma marca que, poxa, a gente se apaixonou de cara, que a gente vê um baita caminho pela frente. Pessoal da Noumana, esse presente que foi dado pela Nanina, pelo Thiago e pela Cecília, que são os fundadores, são os amores. Espero que um dia vocês possam conhecê-los. Usem o produto para depois contar como foi a experiência de vocês, que foi realmente para mim transformador. Como eu não posso dar um voucher de crescimento para você, Zacão, a gente trouxe esse presente. Você sabe o que você tá fazendo aqui, né? Você sabe o que você é nessa história, né? Me conta. Você é um advogado de marca. Essa marca chegou na relação com você no suprassumo da construção de valor. Ou seja, você está falando há 3 minutos aqui dentro do nosso programa de uma marca de forma espontânea, intuitiva, talvez intencional, mas porque você é um usuário dela, você é um consumidor dela e está levando ela adiante, né? Então, exato. Eu não conheço a marca, não conhecia, mas os caras são bons porque um cara absurdamente crítico como o Maicon, trazendo essa marca aqui como novidade, é porque, de certa forma, contagiaram você. Sem dúvida. O nome é Noumana. Noumana, obrigado, eu vou ler a cartinha depois. E são de gente que sabe fazer também, tá? Porque são ex-executivos da Imaginário, né? Legal. Então, eles são ex-mentorados nossos da Grow Up. Uma galera que a gente se apaixonou, né, Mike? Pelo produto, pela entrega. Fórmulas inteligentes para uma vida e equilíbrio. Isso não é publi editorial, mas eu vou ler com calma, vou entender. Eu acho que saber o produto, para quem você serve, é a base de um trabalho de branding para quem está nos ouvindo aí, o que você tem de força, o que você tem de único. O que a NeoRec tem que é único ali que a gente precisava descobrir ou revelar? Para quem ela constrói valor? Quando a gente cruza essas informações de uma forma muito simplista, e a gente usa pesquisa, workshop, qualquer outra ferramenta, você tende a ter um trabalho de fortalecimento. Muito legal. E a gente estava tendo essa conversa no particular, eu e o Isaac, sobre o que nós temos de diferente, né, Isaac? Exatamente. Ó, muito legal. Tem um nosso presente aqui para vocês também. Opa! Noumana aqui. Para ajudar vocês a escreverem a sua marca no tempo. Muito obrigado, gente. Obrigado, isso aqui é uma lembrança. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Poucos têm, tá? Super exclusivo. Ou seja, valorize, né? Só vim no podcast. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, mas vamos lá. Tem uma curiosidade aqui. O que vocês encontram nos clientes de vocês quando vocês chegam? Que tipo de estrutura de marca vocês encontram ou não encontram nada? No sentido de documentações, pesquisa com o público, pesquisa de saúde de marca. Se já chega alguma coisa para vocês, encontram de tudo também? Como que é esse cenário aí no sentido... documentações de estratégia de marca, de posicionamento, consequentemente de expressões. Não estou falando aqui do brand book, manual de aplicação de marca, né? Mas de documentações estratégicas que ajudam vocês a entenderem público, a entenderem mercado-alvo, a entenderem persona, personalidade, tom de voz, etc. Vamos partir do começo que a NeoHack atende o perfil de público e a Grow Up atende outro. Então, exato, sim. Aí vocês falam especificamente. Pode começar, Marcelo. Acho que... Cara, eu acho que assim... Quando a gente começa a desbravar esse mar aí, né? A gente acaba sendo impactado por um pouquinho de tudo, né? Mas eu acho que hoje, com mais frequência, óbvio, falando da Grow Up aqui, mas também falando sobre a NeoRec, hoje muitas das empresas não sabem nem quem é o ICP deles, né? O Ideal Customer Profile, que a gente fala, né? E isso é um drive... Perfil de cliente ideal.
Perfil de cliente ideal, né? Que isso está muito ligado a um trabalho de branding também, né? Então, às vezes, a empresa ela tem um drive muito forte de branding, às vezes ela não tem nenhum, e às vezes esse drive tá totalmente trabalhado no achismo, como eu falei para você, né? Pô, você não tem nem dados para abastecer essa informação, esse fundamento que você tem para quem que você quer conversar, como você tá conversando, qual a jornada correta para esse tipo de público, né? Isso tá tudo no... Tipo, eu acho que é isso, né? Então a gente navega, eu acho que o Maico pode falar até com mais propriedade, porque ele convive na operação desse cliente diariamente, né? Mas a gente navega em todos os mares, cara. Às vezes a gente vê quanto falta de informação ali para uma tomada de decisão mais correta, o quanto que normalmente aquele cara tá navegando num lugar totalmente errado, porque ele acha e ele tem aquele ego de que é isso que eu tenho que fazer, e na verdade não, cara. Não é isso que o teu cliente tá esperando, ele tá esperando outra coisa. Às vezes muito mais simples do que você quer entregar, ou não, às vezes mais complexo, né? Então, enfim, eu acho que é um horizonte bem... Contra de tudo. Exato, um contra de tudo. E quando você encontra uma marca ou uma empresa, né, que tem a sua marca mais estruturada ou menos estruturada, qual que é o impacto disso no trabalho que vocês desenvolvem? É mais fácil quando tem uma plataforma ou não? Porque talvez vocês até questionem o trabalho que foi feito, se foi feito por alguém ou não. Vocês respeitam, vocês validam. O que eu noto desse trabalho, Isaac, sendo assim muito franco com vocês, até tá contando pro André uma particularidade de uma empresa que eu atendi por um tempo aqui no ABC, como mentor, né? E quando depois de um período ali trabalhando com a empresa, eu fui apresentado a um documento de branding de uma empresa que prestou um trabalho lá aparentemente incrível. Cara, mega completo, sabe? Tinha cultura organizacional no material, intenção de oxigenação de cultura. Você vê que não era uma coisa superficial. Só que a empresa não entendeu, cara, o que era o trabalho que eles estavam contratando. Então, o que eu vejo hoje, infelizmente, assim como acho que existe muita incompreensão do que a gente faz, ainda existe muita incompreensão do que é branding na prática. Então, muitas vezes, o cara ouve tudo que vocês estão falando ali, ouve todo o direcionamento, mas ele só quer ver a parte que eu vejo, que é a marca, é o visual, é o verbal e acabou. E o verbal negligenciado muitas vezes, né? Exatamente. Não documentado, perdido, não seguido e tudo mais. Então, assim, o que eu costumo ver é uma boa parte não tem nada e quem tem não tá fazendo aquilo que o trabalho propôs que fosse feito, entendeu? Então, ou deixou esse trabalho de lado. Então, o que a gente pegou dessa consultoria de branding ou desse projeto de branding foi o aspecto visual e verbal e a gente usa quando convém. Agora, seguir aquilo realmente como um caminho, entender que isso driva algumas decisões da companhia, sinceramente, hoje é bastante raro da gente ver. A não ser quando tem uma figura de branding dentro da companhia, um embaixador, um guardião, que as coisas tendem a ser mais organizadas. E quando existe, sem dúvida, Isaac, o trabalho pra gente é muito mais aliviante, porque a gente acaba saltando alguns pontos que são importantes e sensíveis que a gente tem que bater com esse cara, né? É porque branding, na prática, não é sobre o processo inicial onde você vai estruturar aquela marca. Se uma marca que já existe, você vai pesquisar um pouco da saúde dela, ver o que as pessoas percebem, sim ou não, conciliar com o plano de negócio, olhar para o mercado, pesquisar player, documentar tudo isso, enfim. O branding, ele acontece depois que você entregou as documentações. Então, a ativação e a gestão contínua, né? A gente estava falando muito sobre isso nas últimas semanas. Eu acho que o desafio é implementar, é levar essa construção adiante, porque implementar fazendo um novo site é fácil, mudando o shape ali da rede social é fácil. Agora, e levar isso para a área de pessoas, André? E conectar uma construção de valores, por exemplo, e desenvolver um programa com iniciativas que vão fomentar aqueles valores, que vão ajudar as pessoas e as lideranças a tomarem decisão, né? Quem faz normalmente, e no mundo ideal, é o gestor da marca ali, né? O cara que cuida, e algumas empresas até já evoluíram para esse cargo. Temos alguns clientes que tem essa linha, mas você pega grandes corporações que tem lá o cargo do CBO, o chefe da marca, o chefe de branding, que de certa forma vai fazer toda essa costura, como nós fazemos, né? Direcionando as agências, levando a marca para as áreas vitais, né? Então, eu acho que o branding, de fato, ele acontece aí. Como todo trabalho de gestão, é mais desafiador. Qualquer trabalho contínuo que exige olhar para o que você fez, analisar, refazer, ele vai exigir uma determinada disciplina e, falando em branding, novos investimentos, né? O que a gente vem percebendo é que falar em branding, até definir estratégia de um projeto, só entregar uma estratégia é frágil. Precisa de alguém aqui, branding junto com growth, para executar, para mobilizar. E é desafiador pra caramba.
né? Branding, para quem está assistindo aqui, gestão da imagem de uma marca de forma estratégica. Identificar um diferencial que ninguém tem, potencializar isso. Precisa executar no dia a dia. E branding tem que sair dessa visão que só ajuda, impacta o departamento de marketing e comunicação. Cara, o começo do nosso trabalho, em vários projetos, a gente está dentro da cultura. Total. Mapa de atitudes, muito mais do que comunicação. Olhar para a liderança, mapear a liderança. Uma liderança que não compactua com os valores que a corporação tem. Cara, o trabalho de branding não vai para frente. Então, quando o trabalho de branding é bem feito, ele precisa permear em todas as frentes. Na área de gestão de pessoas, na área de marketing e comunicação. Vendas. Como que branding ajuda a vendas? Cara, você falou de dados. Quem que é o responsável por extrair ou trazer esses dados? Um projeto de branding pode ser. E uma vez que eu entendo, vamos falar de termos mais simples aqui. O meu público de interesse, a proposta de valor, de acordo com o serviço, você concorda que eu tenho uma mensagem mais clara, uma mensagem mais direta? Sim. A tendência é que aquele cara que está do outro lado assimile melhor, entenda, fala, opa, a Numana é pro Maicon. Sabe para quem é? Uma coisa que eu vejo que a gente acaba... Quando a gente conversa com muita empresa, né, todos os meses, a gente às vezes cai nesse dilema, né, que o cara fala, putz, alguém me falou que eu preciso de branding, mas growth é interessante para mim. Então, eu até queria fazer uma provocação aqui para vocês pra gente discutir sobre esse tema, é que o que vem antes na fila do pão, né? Na fila do pão. Será que é o branding? Será que é o growth? Eu digo que depende. Se o branding ele é muito bem feito, cara, ele nos ajuda demais. Só que o growth, ele entra num nível de detalhe de dados que ele pode substanciar muito melhor, de uma forma mais eficiente, o trabalho de branding também, né? E é uma coisa que ele é contínua, a gente sempre revisita. A gente tem que se acostumar com o fato da gente testar coisas diferentes, né? A gente tá vendo um caminho por aqui e a gente tem que efetuar testes para ver se vai rolar, se não vai rolar. Às vezes não rola. A grande maioria das vezes, né, Maico? Os testes nos levam para um caminho que, pô, gente, esse não é o caminho. Talvez seja melhor esse. Então, na minha opinião, eu acho que hoje, pelo momento, o ambiente das empresas que a gente mais convive, eu vejo que o growth, ele favorece justamente essa proposta, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um trabalho em conjunto com uma empresa de growth, né? Deles entregarem. Porque, assim, tem aquela questão do growth que, assim, pessoal, esse é o caminho que os dados estão mostrando. Tem a opção de vocês não quererem seguir esse caminho. E tá tudo bem. Não tem certo ou errado. Só que vocês têm que entender que esse caminho aqui, ele é mais moroso, ele vai envolver um trabalho muito maior. Agora, se esse caminho é o que vocês querem seguir, esse que a gente tá enxergando que é o mais fácil, mais eficiente, mais rápido, beleza, cara, vamos que vamos, entendeu? Cultura do brasileiro, vamos pelo mais rápido, né? Eu acho que duas coisas que eu acho que é legal falar, até pra gente deixar esse papo mais solto aqui pra nós, né? O que eu aprendi com o tempo, eu acho que serve pra audiência que tá nos assistindo, e serve pra vocês também, Isaac e André. Hoje, eu não avanço em qualquer cenário de proposta, de projeto, André, se eu não tiver o dono da companhia, o CEO, o responsável por algum nível ali tático, operacional, estratégico da empresa, ciente e comprando esse projeto comigo. E qual é a síntese disso na prática? Se não tiver uma OKR, se não existir dentro do objetivo-chave da companhia, no curto, médio e longo prazo, uma OKR de crescimento, não faz sentido fazer nenhum trabalho de crescimento. Assim como, André, se não existir uma OKR de branding na companhia, não vai funcionar. O que eu quero dizer com isso, Isaac? Com todo o respeito do mundo a quem são CMOs, VPs, chefes de marketing que estão nos assistindo. Se esse cara se ele não conseguiu convencer o board, a diretoria, a sociedade, os acionistas da importância de um trabalho de branding, assim como de growth, não vai rolar. Cara, isso tem que ser de cima para baixo. É o que a gente chama de direção, né? A empresa tem que estar os nossos maiores aprendizados foram nesse sentido. Hoje, um projeto com a Timor só funciona se o líder está comprado com esse projeto. Sócio, fundador, diretor, porque são esses caras que vão construir a marca com a gente depois, em cada relação com as pessoas, em cada canal, em cada momento. Principalmente no âmbito cultural. A gente não tem esse cara comprado com o projeto, não faz sentido nenhum a gente ter um projeto de branding que vai ser superficial. Exato. Dinheiro jogado no lixo. E qual é o ponto que eu quero chegar aqui? O que vai fazer esse cara comprar um projeto de branding ou de growth? É entender qual é a proposta desse trabalho no curto, médio e longo prazo. Neste lugar,
Aí eu preciso falar pra vocês, growth ganha muito. Claro. Por quê? É muito mais fácil eu tangibilizar uma sensível. entrega Você por tá um no indicador. número, você tá no número. Sensível. É um número. E normalmente de venda. Exato. Ou de resultado. Só muito que mais sensível. quando você consegue entender quais são os entregáveis fim de branding e associa isso direto ou indiretamente a um resultado também de curto, médio e longo prazo, tudo se completa. Então, a resposta mais honesta para a pergunta do Marcel, o que vem primeiro? Branding, growth. Claro, primeiro, depende do momento e do objetivo. Exato. Idealmente, as duas coisas deveriam acontecer. exato. E André, no final do dia, elas acontecem com algum profissionalismo e maturidade alto, baixo ou quase zero. Mas eles sempre vão existir. Toda empresa tem marketing, mesmo ele sendo muito pequeno. E também Mesmo sem tem ter branding. departamento. Mesmo sem ter. Toda empresa tem brand. Qual a diferença? Que você está tomando as rédeas do que você quer contar. As Um é rédeas- intencional, outro não Exato. é intencional. A intencionalidade muda. O controle da narrativa. Agora, senhores, uma provocação aqui. Por que o mercado, ele cria esse atrito? Por que o mercado, os influenciadores, os gurus, e não generalizando aqui também, né? Mas por que pra falar de branding eu preciso falar de growth? E normalmente mal, né? Ou vice-versa, né? Por que o mercado cria esse tipo de coisa negativa, né? Que pra você falar bem de alguma coisa tem que falar mal de outra, né? E na verdade as coisas não ocupam o mesmo espaço, né? Não, E se o ponteiro é potencializa- diferente, né? O ponteiro é diferente. E elas se potencializam juntas. Mas por quê? né? Eu quero o porquê. Por que o mercado faz isso? Inclusive, grandes figuras. Isaac, então vamos abrir a nossa conversa de bastidores, né? Nosso WhatsApp. R$5 ou pergunta misteriosa? Cara, a discussão que a gente tem, e essa discussão que eu tenho com o Isaac no particular em várias vezes é... Primeiro, é muito mais palatável levar um projeto de growth do que levar um projeto de branding. É o que eu acabei de dizer, né? O projeto de growth, ele tá muito associado a um indicador-chave de negócio. Exato. É que a gente sempre mensura, né? A gente tá sempre olhando pra números, pra dados, pra informações. Exatamente. Mas Growth, brand você tem vários indicadores diferentes que não são tão percebidos como esse. esse é o ponto. Exatamente. A percepção de quem é o principal tomador de decisão, e que, de novo, não deveria ser somente um CMO, deveria ser o CEO ou o board, não consegue ter clareza deste indicador chave para o trabalho aparecer. Então, na minha opinião, Isaac, a gente até discutiu de algumas frases que foram ditas aí nos últimos podcasts, né? Eu acho que você roubar o protagonismo de um lugar para poder falar do seu protagonismo é o grande erro. Porque são coisas que são diferentes, que juntas deveriam ter uma complementaridade muito maior e que no final do dia, cara, você cai em descrédito, porque você não precisa falar mal de ninguém para falar bem de você. E aí o grande ponto é, por que eu uso growth para falar de branding muitas vezes, que é o que tem acontecido bastante, é o branding growth agora, o brand performance, né? É, o Vila Brand Growth, né? Porque, cara, isso dialoga muito com a camada dos acionistas, dialoga muito com a camada de quem tá lá tomando grandes decisões. Agora, É o board de acionistas lá, ele quer ouvir isso aí. exato. De quem que é a responsabilidade, na minha opinião, no final do dia, Isaac? De quem tá vendendo isso aqui. Cara, construir clareza na comunicação de qual é o trabalho fim, o resultado fim que se espera, é muito importante. Mesmo ele, André, não sendo aumentar receita. Não sendo ele aumentar ticket no primeiro... Cara, a gente tá construindo base. A gente vai começar a colher resultado daqui 3, 4, 5 anos, quando o mercado compreender o nosso posicionamento. Faz parte do jogo, cara. Agora, quando a gente tenta ocupar lugares que não fazem parte do nosso ambiente natural, que eu acho que as coisas se perdem, entendeu? E eu não gosto muito desse lugar. Eu acho que se potencializam, né? E quando que a gente fala aqui de branding... Cara, você falou agora uma frase que eu queria resgatar aí no passado. Quando fazer branding, né? Eu tenho um negócio de sucesso e eu nunca fiz branding. Óbvio. Atendemos várias empresas dentro desse cenário, mas a gente entendeu que as empresas que depois desse momento que já tinham sucesso investiram em branding, cresceram mais rápido, potencializaram seus investimentos de negócio em todos os sentidos. Então, já tem sucesso no meu negócio, não preciso de branding. Claro que não. Mas se você tiver um momento precisando, com certeza um trabalho de branding potencializa. Não, e outra, às vezes, muitas das vezes, o cara tem esse protocolo dentro da empresa dele, isso tá enraizado na cultura dele, e ele faz isso de uma forma espontânea, né? Então, às vezes, a gente entra numa empresa que ela tem um nível de maturidade ali, de crescimento, que a gente olha e a gente fala, cara, esse cara ele fez uma lição de casa aqui dentro. Porque ele precisa de ajuste, né? Então, às vezes, isso tá enraizado dentro do processo da empresa, dentro da cultura do cara, e ele não sabe, porque tá muito preso isso não... existe um processo de brand, existe um processo de growth. Não, cara, é um processo de negócio, fazer a empresa crescer, fazer a empresa dar resultado. Ao final de contas, se é brand, se é growth, o que for, se a gente tá tendo resultado, é o melhor do cenário possível, né? Então, no final das contas, a gente vê que tem muita gente que... cara, esse cara fez um brand, né? A gente tem clientes que... o cara cresceu muito baseado no brand.
Muito. E agora o growth tá vindo pra agregar, né? Perfeito, Ou não, putz, esse cara começou aqui... com o trabalho de growth. O growth veio e agora a gente sentiu um momento da gente fortalecer em outros pontos que o growth ele não consegue chegar, né? A gente não consegue ter essa energia que o branding tem, entendeu? Outro dia a gente falou de cultura também. Eu queria entrar nesse tema, se você não fosse falar sobre isso. Não, vamos. Você falou que a cultura, né? A gente tá falando da Carol especificamente, que a cultura impacta no processo de crescimento. Você tem que ter um processo ali. E para nós, o trabalho de cultura está diretamente associado com branding no que diz respeito a valores, a crença de uma empresa. Definir, entender, revelar, organizar. Porque para nós isso faz todo sentido. Um indicador simples que ninguém vê. Cara, quando você tem um valor bem definido, a gente viveu isso na nossa fusão, você consegue atrair talentos com uma fricção muito menor. Cara, quanto departamento de RH falava assim, eu investi tanta grana para contratar um processo seletivo dentro de uma organização, é um trabalho chato, é um trabalho árduo. E se você consegue atrair talentos que se identificam com a sua marca, independente do que ela é, você está economizando dinheiro, não tá? Você está colocando coisa para dentro. Então, tem aí um indicador já simples assim que pode funcionar. Eu acho que se tem um ponto que o nosso trabalho é muito parecido, André, é no tocante cultura. Porque eu imagino que esse é o primeiro toque de vocês dentro de um projeto. Dúvida. E também é o nosso. Hoje a gente tem um processo de assessment rigorosíssimo, a gente tem um processo de pré-search para entender justamente, cara, onde a gente está pisando. Porque assim, André, querer crescer, todo mundo quer. Agora, crescer de verdade, meu irmão, exige muita coisa. Não é fácil, é trabalho, não é romântico, não é bonito, não é sexy. É bonito de falar, né? Dói. Mas na prática dá trabalho pra cacete. E, cara, se você não tiver uma cultura orientada pra isso, que favorece esse ambiente, não vai acontecer. Então, a minha base hoje é assim, existe uma cultura favorável para eu começar um projeto de crescimento ou desenhar um ambiente de crescimento aqui? Se não, André, eu já validei, cara. Não funciona. Pra vocês, mesma coisa. Mesma coisa. Não adianta a coisa não começar da cultura. Então, a cultura hoje, pra nós, é sim a principal âncora para qualquer projeto de crescimento, para qualquer intenção de crescimento. E enquanto a gente não corrige isso, não calibra isso, não alinha isso, a gente fica parado, travado, é uma chatice, é cansado o projeto. E a gente aprendeu com o tempo que resolver isso muitas vezes é tão importante quanto começar um projeto em algum momento. Esse elemento de expectativa para nós, quantos casos, né, nós já vimos de empresas que falam, poxa, eu quero crescer, mas ela não entendeu que crescer, tem que crescer a estrutura, no final o lucro até diminui quando a empresa cresce de forma ordenada. Ah, eu quero construir valor de marca, mas o cara não tem tempo e dinheiro, porque precisa de dinheiro em algum momento. Ah, se eu tiver tempo eu consigo cuidar dos detalhes. Você consegue sim ter um cuidado maior nos pontos de contato, em cada relação com as pessoas, sem gastar muita grana, mas você precisa de grana. Então a gente fala, talvez não seja o momento de você investir agora no projeto de marca. Investe aqui porque está ruim ali. Departamento de venda, foca em outras coisas. Vai chegar a hora certa para você investir em growth, para você investir em branding e não importa a ordem. Assim, ó, a cultura de uma empresa, assim até como a marca, né, ela já existe, né? Só que ou você controla ela de forma intencional ou não. Então, não ter cultura, ou normalmente uma empresa mais bagunçada, é uma cultura. Sim. Não intencional, Exato. né? E aí que as coisas se atrapalham. Quando a gente implementa um processo de marca, né, que tem ali a sua fase de 3 meses, mais estrutural, isso se conecta lá com o que a gente falou de liderança, né? Como é que você vai forjar uma nova cultura ou um ajuste de cultura se a liderança não comprou, né? Então, você já nem vai para a página 2, né? Então, quando você faz o processo e levanta informações, olha para a essência, olha para a história e também identifica ali oportunidades, você pode sim projetar. Existem sim empresas que precisam ser mais inovadoras. Isso vem de onde? Não vem só de um investimento em tecnologia. Cultura. Isso vem de uma projeção de cultura. Agora, não adianta nada eu querer ser uma empresa mais inovadora, por exemplo, né, falando aqui de inovação, e não fazer o contraponto. Porque a gente pode, como marca, projetar e levar isso para os ambientes de dentro da empresa. Mas ela precisa fazer a parte do negócio. O negócio precisa se equilibrar, senão fica uma construção totalmente frágil. E tem uma frase que eu gosto muito sobre esse aspecto, que é: cultura é forjada, porque ela é forjada, intencional ou não, por todos os comportamentos ruins que você tolera. É isso aí. E aí, Isaac, não adianta eu querer agora começar a crescer e bater meta, se quando eu não bato meta na minha empresa há 1 ano, tá tudo bem, nada acontece. Ou seja, eu coloco até uma meta pra gente bater, mas não batê-la em 1 ano, tá tudo certo, nada... Cara, isso vai completamente contra um projeto de crescimento, Perfeito. que é totalmente pautado nessa escadinha de meta que a gente precisa bater. E o que acontece quando a gente não bate meta?
tem que ter um ponto de correção, tem que ter um ponto de realinhamento. Então, de novo, a gente tá falando aqui de cultura que vai trazer substância, que vai trazer sustentação para qualquer projeto que a gente vai fazer. E aqui é onde as grandes coisas se combinam de branding e growth, na minha opinião. Porque quando a gente tem esses dois trabalhos acontecendo simultaneamente em prol do mesmo objetivo, quando eles não se conflitam, quando eles caminham juntos, não tem como dar errado, cara. Não tem. Porque é óbvio que uma marca sólida, madura, que compreende seu posicionamento, seu produto, seu mercado, ela tem muita vantagem competitiva. Muita vantagem competitiva. E o fator de cultura é até uma coisa que a gente fala quando a gente começa o nosso processo de mentoria ou começa um processo de consultoria dentro do cliente. A gente fala assim, pessoal, a cultura de sentar em cima dos velhos problemas tem que parar de existir aqui dentro. A gente tem que se preocupar com os novos problemas. Os velhos problemas a gente precisa tirar o tapete e varrer essa poeira. Vamos tirar esse processo daqui de dentro, porque isso atrapalha, né? Então a gente sempre fala que quais são os pilares hoje que fazem uma empresa não crescer, né? Primeiro, falta de direção das lideranças, né? A gente sempre fala, cara, tua empresa quer crescer? Pô, Marcel, eu quero muito crescer, eu sei pra onde eu vou, e normalmente o dono sempre fala assim, eu sei muito bem pra onde eu vou. Beleza, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou chamar seu gerente seu coordenador de vendas, seu diretor de vendas aqui, eu vou fazer a mesma pergunta pra ele. Pra onde vocês estão indo? Normalmente, a visão do dono é diferente da do gestor, seja ele qual for, de marketing ou qualquer caminho que seja, normalmente. Então, cara, vamos todo mundo correr na mesma pista? Vamos todo mundo correr a mesma corrida? E já parte, né? Produto ou serviço fraco, ruim, obsoleto. São coisas que a gente bate muito. Cara, se você tá vendendo um commodity, você tem que muito se preocupar em se diferenciar de alguma forma. Seja de marca, seja em algum outro tipo de serviço atrelado àquele produto. Qualquer que seja, é preocupante, né? Então, falta de direção, produto ou serviço ruim, fraco, obsoleto, marketing negligenciado, comercial mal estruturado, negligenciado também. Pô, qual que é a tua meta? Minha meta é break-even. Que é isso, cara? Meta é break-even. Break-even não tem que estar nem meta, né? Você tem playbook de vendas? Aí, ó como o brand pode ajudar nesse sentido de playbook de vendas. O que é playbook de vendas? Cara, não sabe. Qual a narrativa? Qual a narrativa? Pra que eles... Exatamente, de história que você cria. Como que funciona seu departamento comercial? Existe uma máquina de vendas aí dentro? Qual que é o processo? Como que você desenhou a jornada do trabalho? Putz, o que é máquina de vendas, né? Aí a gente começa a se preocupar, beleza? Como é que tá o estratégico da tua empresa? Aí a gente começa a falar de cultura já. Putz, Marcel, começou o ano, cara, uma correria, tá dentro de alguma gaveta aí o planejamento. Não consegui parar pra falar sobre isso. Não, cara, a gente até desenhou um projeto pra 2024, mas, cara, sendo bem sério, tá dentro de alguma gaveta aí. Como é a governança na sua empresa, né? Como que os donos se reúnem ali? Mas eu acho que, se a gente parar pra refletir, isso é bom. Né? Vamos pensar, isso é bom, porque é isso que a gente tem a oportunidade. Sem dúvida. Total. O nosso papel é o quê? Pegar na mão desses caras e elevar eles pro próximo degrauzinho. Vamos subir um degrauzinho. Vem aqui, deixa eu te mostrar aqui o que precisa pra melhorar. Mas assim, importante, não somos salvadores da pátria aqui nem também, a pau, né? Eu acho desafio pra cacete. Vamos trazer o contraponto do lado romântico dessa história toda. Cara, porque é difícil pra cacete. E temos que ser humildes e dizer, porque tudo isso que eu citei aqui, produto, serviço e, por último, cultura ultrapassada, que é o pior, né? Cara, a gente nunca fala. É impossível você ter uma empresa que flutua em todos esses cenários: direção, cultura, produto. Impecável. Não vai ser um passe de mágica. É difícil. É difícil pra qualquer um. Pra qualquer um. Qualquer empresa hoje que tá crescendo de forma despontada, em alguma brecha ela tá dando ali. Existe ruptura na empresa. Bem, né? E tá tudo bem. O nosso objetivo é sempre tá tapando esses buracos, né? A gente tá sempre olhando ali, vamos resolver. Não ficar parado, não esperar a bomba vir, né? Então, a gente tem que ser humilde e dizer, nem na nossa empresa isso não acontece, né? A gente tem nossos desafios, né? Então isso faz parte. Mas, por exemplo, André, só pra gente não passar numa pergunta que vocês fizeram aqui, o que a gente rodou, né? Poxa, branding vem antes do growth ou vice-versa, né? A gente tá sem tempo? Não, tranquilo. Tá tranquilo. Não, cara, por exemplo, tem mercado que hoje eu não conseguiria abrir mão de ter branding. Você vai entrar no mercado de luxo? Você vai entrar no mercado premium? Cara, você não vai poder abrir mão desse negócio. Porque é isso que vai agregar valor, é isso que vai trazer pra você algum tipo de vantagem no mercado. Então, provavelmente, na sua origem, você vai precisar já considerar isso, o mínimo de trabalho, pra você ter clareza de que construção de valor você vai ter que levar pra esse cara pagar 3, 4, 10, 15 vezes mais caro no seu produto. Agora, você vai entrar no mercado B2B, onde você tem um produto que resolve uma dor clara, que tem poucos players. Você não precisa se preocupar com isso no primeiro momento. Valida esse produto rápido e a gente alavanca ele. No momento
oportuno, que fizer sentido, a gente agrega branding aqui, que as coisas vão continuar crescendo juntas, só que trazendo talvez um LTV melhor, trazendo uma longevidade melhor, trazendo pra gente uma perspectiva de construção de valor a longo prazo, com um ecossistema mais sólido, e por aí vai. Então, tudo, André, as respostas, o mesmo remédio para dores diferentes, cara, não funciona mais. E paciência, Isaac, porque sobrou para quem tá agora no mercado. Que o que eu ouço muito é, pô, antes não existia growth, antes não existia brand, antes não existia marketing digital. Agora tem tudo, agora né? Tem que escolher. Mas agora é isso, cara. O mercado é isso, que sobrou pra gente. E a gente deixar de ser romântico, a gente vai ficando velho, tá ficando mais cético, mas é isso, né? Cara, pro B2B, o cara precisa validar um negócio. Ele precisa olhar para outros lugares naquele momento. Ele não... E depois que ele acertar, sim, aí dá pra construir uma visão de futuro e pavimentar essa Mas visão não é com mais sempre calma. assim, temos Hopper na mesa pra contrapor. Esse caso é legal. Você tem um mercado ali que é altamente exigente com a questão estética, um mercado de estética, uma marca B2B que vende para clínicas de estética e odontoestética. Vende o quê? Curso? O que é? Tecnologia e consultoria. Maquinários e Entendi. E treinamento, equipamentos etc. e treinamento e tal. E a peculiaridade dessa necessidade de você nascer já sendo diferente foi decisivo para nos 2-3 primeiros eventos do ano, onde a marca foi ativada, eles já baterem todas as metas projetadas de venda de equipamento para todo esse 2024. A empreendedora já tinha tido experiências anteriores com marcas diferentes, né, na mesma ocasião, na mesma feira. Fala, putz, de fato, a nossa marca diferente aqui, ela chamou atenção entre tantas outras que estavam nesse evento aqui e ajudou a gente a criar novas conexões e fazer venda. Então, Isaac, mas eu acho que o que tem que ficar claro pra quem ouve? O que é a marca diferente? O André tem uma frase que eu gosto. Marcas fortes. Marcas fortes. O que é? O que é marca forte? O O que é ca- pra você uma marca forte? Pra mim, então, eu acho que esse é o Isso aqui valor é uma da marca palavra. forte, ó. Eu vou te Por dar que que é 3 forte? exemplos. Por calma que aí. ela é uma marca forte pra mim? Porque ela compreendeu muito bem qual é a dor de mercado que ela deve resolver, como eu me posiciono sobre essa dor e como que eu dialogo com o meu mercado-alvo. Tá, Quem né? é? Mas Qual- isso daqui ainda é proposta de valor. Ela tem uma proposta de valor talvez única, talvez. Exatamente. Agora vem uma parte importante que o branding organiza, que é qual o meu way to do. Como que eu faço tudo isso se transformar em mágico, se transformar em na verdade, ele diferente? começa aqui, né? Inclusive construindo o posicionamento. Total. Quando a gente fala do... Qual foi a expressão que você usou, que eu usei o contraponto do André, do Marcas Fortes? Falou, é uma marca... Você usou um Eu te provoquei, um eu falei, adjetivo. o que você considera uma marca forte? Sim, é que Diferente, antes, distinta. diferente. Quando vocês têm a resposta para essa empresa que vocês acabaram de citar do que é ser uma marca diferente na etapa do lançamento dela Aquele numa feira. mercado para aquele perfil. Não, o ser diferente no âmbito comunicação, ele é até mais fácil, porque é tudo visual. Então, do ponto de vista visual... Estético. Você pode ter, sei lá, você mapeou ali todos os concorrentes daquela marca, você identificou um determinado padrão tipográfico, um determinado padrão de cor, só no tocante visual você pode falar, vamos aproveitar essa cor que ninguém usa. Você já está sendo diferente. Ok. Isso não significa eficiente. E nem relevância. Porque isso precisa ser eficiente e relevante para o seu público. Então não adianta nada você só tomar essa decisão com base em um frame de cores e achar que você vai construir diferenciação por aí. Mas é um elemento que ajuda a construir diferenciação. Soma diferencial. Ok, mas Não é único. Esse é o ponto. Só que é o mais percebido, porque você vê o visual, você vê de longe, né? Você vê... Sim. É tangível. É a evidência da mudança. Exato. Mas ela não é sozinha. Não e é quando sozinha. vocês têm, talvez vocês não possam abrir aqui e nem vão ter de cabeça, mas vocês sabem quais são os elementos de diferenciação que vocês construíram para esta marca. Sim. Essas são as frases que precisam ser ditas para a diretoria. Compreendidas e compradas. Porque quando elas são, as coisas acontecem, Isaac. Não há contestação quando eu tenho um alinhamento na minha gestão, quando eu tenho um alinhamento no direcionamento estratégico, quando eu sei exatamente qual é o meu produto, para quem que eu trabalho, como que eu vou levar a informação até esse cara. Não há contestação. Quem ganha no mercado é o melhor produto, André? Eu garanto para você. Nunca é o melhor produto. Não. É o cara que consegue entregar para o cliente certo a melhor comunicação sobre aquele produto. Quem está na frente é o cara que está olhando para a jornada, essencialmente. E na jornada reside muitas oportunidades de growth, crescimento e muitas oportunidades de brand também. Então é um trabalho complementar, cara. E não pode não ser. Tem hora que não cabe no bolso, André. E tá tudo bem. tudo certo. Sim. Sem romantismo. Sem romantismo. Vem uma decisão. Cara, o que é mais importante
Agora, o que é mais importante? Primeiro, porque em algum momento as coisas vão ter que caminhar paralela, não tem jeito. Eu acho que até trazendo a reflexão para as nossas empresas, né? A Tomorrow, eventualmente, ela pode ser confundida com uma agência. Pode ser confundida com uma empresa que só faz design. Assim como vocês, tenho certeza que eventualmente são confundidos com agências de marketing digital ou gestores de tráfego, etc, né? Eu acho que se você constrói distintividade para sua marca, você vai ajudar a construir a percepção original que você quer, na verdade, construir. Agora, eu acho que é meio doido falar de marca forte, porque eu acho que isso depende muito do mercado que a gente tá falando aqui, né? Posso pegar a lista das 10 marcas mais valiosas do Brasil, provavelmente são marcas fortes, porque elas são líderes nos seus segmentos, categorias, mercados, e líder em que sentido? De venda, de resultado, de faturamento e indicadores de marca por algumas consultorias que fazem esse tipo de trabalho. Mas quando você vem para um mercado de média empresa, por exemplo, é difícil você criar essa mensuração de mercado. Aí você tem que olhar para recortes, você tem que olhar para base, você tem que olhar para o aumento da consideração espontânea. O que é forte? Forte é relativo, né? Então, por exemplo, a JBX, ela se tornou uma marca mais forte, ao passo que depois da virada de marca, ela começou a atrair talentos dos seus próprios clientes que viram aquela marca acontecer. Puta, eu quero trabalhar aí. Puta, eu posso dizer que naquele contexto ela se tornou uma marca mais forte, ao menos do que os seus concorrentes diretos. Mas eu não posso traduzir isso para um parâmetro de mercado, né? Eu acho que a marca forte, ela é capaz de criar distintividade, ser diferente, não só na embalagem, né, mas no entregável dela. Eu acho que ela é capaz, ela tem muita clareza de como ela se comunica, se conecta, ela não tem atrito no plano de marketing, no planejamento de marketing, se é que tem um plano, e mesmo sem um plano, trago o caso de Dona do Doce aqui, que elas faziam branding, growth e marketing por elas. Isso é incrível, assim. Você não precisa ter a consultoria, né? Você pode fazer isso de forma diferente. Considera uma marca forte. Então, eu acho que isso é um parâmetro, depende do mercado, depende do contexto, mas eu acho que são aquelas marcas que vão conseguir construir relevância, ser relevante. Se adaptar às mudanças do mundo, parece clichê, mas as pessoas... Isso é muito legal. A marca, que não, você... às vezes a marca não está preparada para se adaptar. Então, mas o que é se adaptar a uma mudança do mundo? Cara, às vezes o que você vende está obsoleto, às vezes o público que você vendia, a gente falou aqui de Bozano hoje, vou resgatar esse exemplo, eu guardei mais 3 enquanto o Maicon falava. Cara, a gente foi chamado pela Bozano lá atrás, que era uma top of mind no Brasil, uma marca de espuma de barbear e gel. Com uma história. Com uma história que era top of mind, só que aquele público que consumia Bozano, que fez ela chegar na liderança, acabou. A gente tinha que atingir um outro público que envelheceu. Então, o que é se adaptar? Se adaptar às mudanças dos públicos. Como eu converso agora com a próxima geração? O que esses Onde caras querem? Eu converso? Onde? Que canal? Por quê? Exato, Como? exato. Né? E aí, enquanto o Maicon falava, eu anotei 3 exemplos para tentar tangibilizar para o ouvinte de o que pode ser uma marca forte dentro desse contexto. Nós atendemos uma empresa aqui chamada Ideatec, uma empresa de energia solar. Que, inclusive, você conhece, qualificou para nós algum tal. tempo atrás, lembra? Lembro. Cara, a Ideatec... Mas muito tempo, antes, na época da agência ainda, né? Não, foi logo na transição. Foi? Não lembrava. Marca forte, a Acho que a Ideatec... Ideatec foi nosso primeiro cliente como Tomorrow, né? Eu lembro que chegou pra mim Rogério, abraço. A Ideatec, a gente fez um trabalho para eles de estruturação de marca olhando para o futuro. Quando chegou a pandemia, eu lembro até hoje o Rogério falando e falou aqui no programa. Depois vocês busquem aí. A nossa marca cresceu na pandemia enquanto o mercado em tudo caía. Cara, é uma marca que estava olhando para as mudanças de mercado, se preparou de alguma forma. Pentágono investiu menos em mídia paga e no outro ano pós-projeto conquistou um número maior de matrículas. Cara, se isso não é uma marca forte, que é uma marca forte? JBX contratou melhor. Vocês estão falando só de coisa boa. Óbvio que não, a gente está dando exemplos para poder tangibilizar, mas, cara, marca forte, ela vai impactar em várias frentes aí. E eu acho que essa questão de se adaptar é muito interessante, porque os objetivos mudam. Não adianta a gente enraizar um objetivo da nossa empresa pro resto da vida. Não é. Nós temos um desafio hoje como Grow Up. Qual que é o nosso desafio hoje? Nosso objetivo, né? Democratizar e descomplicar Growth Hacking em gestão de crescimento. Por quê? Porque hoje, para todo mundo, a gente precisa explicar o que é Growth Hacking em gestão de crescimento. As pessoas não sabem o que é Growth Hacking em gestão de crescimento. As pessoas têm uma ideia. Assim como eu acredito que branding seja um fator parecido também. Então a gente chega muito... A pessoa vem procurar a gente, entra em contato, a gente tá explicando ali, e a pessoa fala assim, nossa, eu achava que Growth era tráfego pago. Eu achava que era estratégia. Não, Growth Hacking não é tráfego pago. É uma ferramenta que a gente pode utilizar a depender do canal, do momento da empresa, se faz sentido para o negócio ou não. Né? Então, a gente está convivendo com essa dor nesse momento. A gente precisa democratizar e descomplicar Growth Hacking e gestão de crescimento. Aonde que a gente faz isso? Pequeno e médio. A grande empresa já sabe o que é Growth Hacking e gestão de crescimento. A gente não precisa explicar. A NeoHack é a sombra disso.
As empresas nos procuram e já sabem o que É unânime isso? Grandes empresas já têm isso lá dentro? Não é unânime, mas acho que talvez a Maioria. palavra que quando o Marcel fala grande, né? É uma empresa que ela tem um patamar de estrutura mais robusto ciência de e dados, um patamar de maturidade Dados de gestão muito estruturados. maior. Isso Exato. cabe maturidade para branding também, por exemplo. Total. Que é o que a gente tem esses Total. dados. Então, o que a gente tá... Qual que é o nosso trabalho? Como eu disse, democratizar e descomplicar a growth hack e gestão de crescimento. Aonde que a gente começa? Pelos pequenos e pelos médios. É nesses caras. E vai ter um momento que eu não vou precisar mais explicar o que é growth hack e gestão de crescimento, mas minha jornada de trabalho, nosso protocolo de vendas é total. A gente hoje não passa valores pra ninguém. A gente não fecha com nenhum cliente antes de fazer uma apresentação, entender o momento do cara e tangibilizar pra ele o que é growth hack e gestão de crescimento. Talvez daqui 2 anos, daqui 5 anos, quem sabe daqui 1 ano, a gente não vai mais precisar colocar isso no nosso discurso. Porque a gente já colocou isso no mercado. E aí a nossa marca talvez tenha que se posicionar de uma forma totalmente diferente. Não, e eu acho que uma coisa que é legal, até me colocando como vulnerável aqui, pra vocês fazerem um trabalho conjunto com quem tá nos assistindo, né? A NeoRec, André, por 3 anos, vocês sabem disso, né? Eu trabalhei, cara, de cortina fechada. Eu fui pra dentro da cozinha pra entender o que seria a minha consultoria ao longo do tempo. Se seria uma consultoria, inclusive. Talvez hoje, Isaac, não sei afirmar, mas talvez hoje a NeoRec seja a principal ou até a maior consultoria de growth e gestão de crescimento do país. Eu não tenho como afirmar isso, André. Só que eu sei o que eu posso afirmar para vocês. Que se eu tivesse investido em branding com antecedência, a gente estaria colhendo um outro resultado hoje. Então, por conta da necessidade da Grow Up, hoje a gente está correndo atrás do rabo para fazer o que a gente deixou de fazer nos primeiros 3 anos. Cara, eu me arrependo? Não. Porque o que eu estava buscando naquele primeiro momento era saúde, crescimento, dinheiro, lucro, e a gente conquistou isso. Queria ter case, estava focado no resultado do cliente. Mas eu deixei um monte de coisa para trás para poder priorizar isso, que hoje a gente tá correndo atrás. Mas Então, com clareza, né, disso aí. com Talvez você tenha essa clareza. Mas, André, se eu tivesse construído uma reputação em cima do meu nome, uma reputação em cima do nome da NeoRec, eu tô falando aqui realmente de você promover a nossa marca. Exato. A gente já conversou bastante sobre isso, não tem um problema a gente falar sobre isso aqui. Claro. Hoje, cara, a gente tem um esforço gigante. Porque, pô, o Maicon, querendo ou não, eu sou um cara conhecido na bolha. Eu sou um cara conhecido, talvez, em grandes companhias. Mainstream, Mas onde a gente quer escalar o nosso business, que é na Grow Up, ninguém conhece. E o pior, a gente tem que corrigir a mensagem do mercado, que é essa. Exato. O que é growth? Justamente Cara, porque é teve tráfego pago, um Vou teste aprender AB. marketing digital. Não é Não, isso, e cara. principalmente porque uma empresa fez isso antes do que a gente. Uma empresa plantou a sigla mensagem. Growth Marketing no mercado. E isso se atrelou, tá na cabeça das pessoas, porque bateu muito nessa Tem o tecla. Growth Branding agora. Não, e nós temos aqui 2 exemplos, né? Sobre o que vem primeiro, growth ou branding, né? No seu caso, talvez veio o growth primeiro, né? E agora tá vindo o branding, talvez. Exato. E no nosso caso, veio primeiro o branding, agora tá vindo a isso. performance. Cara, O growth não, porque a gente não Exata- tem a estrutura ali de squad, de ficar testando, mas a gente tem dentro do nosso processo de E aí que não sentar com o existe a nosso receita, time né? e testar, testa essa copy. Vamos jogar, tem que ter 200 copy aqui pra testar dentro do nosso parâmetro de marca. Então, acho que é legal essa Não é só brincadeira. Isso é a vida branding, real, nem só- cara. cara. A vida real, André, eu tenho uma frase que marca o início das nossas mentorias. Tanto elas sendo feitas via NeoRec ou via Fala Grow pra Up. câmera que eles vão gostar de A ouvir. frase é a seguinte, pessoal. Boa. O segredo hoje, o sucesso empresarial não é mais sobre acertar. É sobre consertar no caminho. Se a gente ficar preso em querer acertar a todo momento, a gente vai se frustrar. A gente vai entrar num buraco, porque, cara, a gente mais erra do que acerta. E essa é a grande verdade. Só que quando a gente acerta bem. Então hoje a gente não tem que estar preocupado em acertar. A gente tá preocupado em consertar. Entender o que tá acontecendo e falar, opa, cabe um ajuste aqui. Opa, chegou o momento de colocar growth agora. Opa, chegou o momento de cuidar da marca. Opa, chegou o momento de tapar esse buraco. Chegou o momento de não tolerar mais esse comportamento na minha cultura. É sobre consertar. Vide iFood, vide Netflix, vide Uber. O que essas empresas fazem? Põe Erram o negócio rápido. pra rodar, erra rápido, conserta rápido e vai entendendo como que vai construir esse caminho no caminho. É isso que a gente precisa fazer. Então a gente tem que tirar, a gente chegou a pegar, né, Isaac, o final, André, do tapete vermelho da publicidade, lembra? A gente Meu Deus ia do céu. fazer a apresentação da Big Idea, do conceito criativo, que a gente ficava 3 meses estudando pra apresentar pro cara, e quando ele apresentava, ele alterava a cor, não entendia a mensagem, às vezes aquela ideia nossa nem ia funcionar, né?
Mas essa era a vivência que a gente tinha. Trabalhar por muito tempo para apresentar o conceito. Hoje em dia, André, é todo dia tirando experimento do papel, colocando para rodar, para tentar encontrar o que funciona. É um caminho diferente que deixa a gente, inclusive, mais tranquilo. Porque eu tiro dos meus ombros essa obrigação de planejar por muito tempo, correndo o mesmo risco de errar lá na frente. Não funciona tanto, não dá mais. A gente testou como empreendedores, né? Independente de branding ou growth, a gente testou isso empreendendo. Não dá mais pra você planejar. A longuíssimo prazo. Esperar o negócio perfeito. Esquece, meu Não, irmão. esperar o momento perfeito. Esquece. Ah, não, eu preciso esperar o meu balde transbordar eu acho que pra tem fazer investimento, pra tá tomar decisões. Super estourando já. Vamos terminar com eles mas aqui. eu acho que tem um ponto importante, assim, porque quando você vai estruturar uma marca, que não dá pra você testar tudo também, né? Dá pra você validar, mas você não pode errar no logo, por exemplo. Você não tem tempo pra isso, né? E fazer o cliente rodar ali um monte de fachada, falar, erramos, né? Não existe. Então, existem alguns protocolos que precisam ser decisivos. Mas eu acho que a gente ainda é tão privilegiado hoje em dia, né? Porque você não consegue prever tudo, por exemplo, ou colocar tudo num manual de marca, num brand center, né? Então, cresce, a né? gente diz que a marca também é viva, né? Então, sei lá, você pega o próprio Pentágono, né? Quando eu lembro que esse caso foi muito simbólico, né? Quando teve a virada de marca lá, a gente fazendo auditoria, mentoria acompanhando, a gente foi polindo o comportamento dessa marca, né? Embora tivesse ali critérios já e parâmetros definidos e decisivos, mas o nosso desenvolvimento, ele permite que mesmo essa marca em implementação, você fala, putz, não tinha pensado nisso, não tinha pensado nessa aplicação, ou mesmo nesse gradiente, ou putz, isso aqui não ficou legal como a gente tinha imaginado. Então eu acho que dentro desse contexto é possível sim você trazer uma marca, tá? Mas você não pode errar no nome, por exemplo. Você nem passa no INPI, né? Então tem alguns protocolos que precisam ser mais definitivos, mas a marca é viva, né? A marca é viva. É isso. E também não tem prazo necessariamente de validade. Exato. Quer fazer... Vamos fazer esse encerramento? Pergunta misteriosa, pergunta da caixa. Acabou rápido. Bom, olha lá quanto tempo a gente tá falando aqui, ó. A gente já fica um convite para um próximo que a gente vai ter muito Qual vocês são fãs de alguma marca? Começa Eu sou fã. E por quê? Quais e por quê? Cara, eu sou fã da Rolex. Hoje é talvez a marca que eu mais acompanho por N fatores, né? Eu acho que primeiro pelas escolhas que a Rolex faz de assumir lugares, pessoas, ambientes, experiências que correspondem totalmente à mensagem que ela quer passar. A associação é impecável. Total. Eu sou fã da alta relojaria, então acompanho essa marca há muito tempo. Talvez hoje eu citaria essa marca como a minha principal referência. Agora, trazendo para o mercado brasileiro, eu não posso deixar de falar o trabalho que o iFood faz, cara. Eu sou fã incontestável do que esses caras pensam como negócio, pensam como marca, pensam como growth também, porque tem um DNA muito forte de growth lá dentro. E eu sou fã incondicional do que o iFood está fazendo e citaria essas duas marcas hoje aqui. Tanto Sabe a Rolex... qual foi o primeiro nome do iFood? Não sei. Disque Cook. Disque Cook, olha lá. Eles erraram feio aqui, hein? Mas tudo bem. MVP, né? Por isso que eles são No MVP, né? Por isso que eles são o que eles são. A gente pode errar e deve errar Mas será no que MVP. eles seriam o iFood hoje com esse nome, Disque Cook? Provavelmente não. E aí, Marcel, qual é você é fã de alguma marca? Eu sou fã de várias marcas, cara. Mas eu acho muito legal, eu gosto muito da Ferrari, né? Não é meu tipo de carro preferido, né? Não é minha marca preferida, mas eu acho muito legal. A Ferrari, ela chegou num nível... A própria Patek tem um lado bem parecido. Você não compra Ferrari se você quer, né? Você precisa ser alguém, você precisa se conectar com pessoas para conseguir comprar uma Ferrari ou um Patek Philippe, né? Esses dias eu vi uma história do Thiago Nigro, que ele queria comprar um Patek Philippe. Ele tava no exterior, não lembro um lugar que ele estava, e ele não conseguia. E ele teve que se conectar com pessoas. E ele foi na loja da Patek e os caras falavam, né? Não tem esse relógio aqui. Não adianta você querer comprar, não tem. E aí ele teve que se conectar com pessoas. Olha que legal, olha até onde vai. Porque ele queria muito. Ele falou, não, eu vou sair daqui com o Patek. Ele teve que se conectar com pessoas, conhecidos dele que conheciam outras pessoas, pra ele chegar na loja e a Patek falar, você veio através do fulano? Tem Patek aqui pra você, hein? Ele gastou mais no pré-venda, ao contrário do que na venda. Você sabe que... E olha que legal, chegou num nível... De querer... Ultrapassou qualquer coisa você querer o produto. Ultrapassou o valor que você vai pagar. Porque ele não tava ligando mais pro valor. Cara, com quem que eu preciso me conectar pra comprar? É a mesma coisa a Ferrari, né? Se você for comprar uma Ferrari numa concessionária, você tem que estar muito abastecido de muitas outras coisas. Senão você vai sair de lá com o não da Ferrari. Mas eles têm uma estratégia, né? Pra quem não pode comprar o carro, você pode comprar o perfume, a camiseta extensão de marca. Uma extensão, né? Total. Legal. Qual que foi a pergunta do tema do nosso podcast aqui hoje, André?
se ter uma marca forte é algo essencial. Quanto marcas fortes impactam o crescimento de um negócio? Eu acho que a gente precisa responder essa pergunta, né? Precisa. Vamos primeiro entrar num ponto do que é uma marca forte? O que você aprendeu Eu queria ouvir de vocês, como especialistas em construção de marca, quais são os critérios, porque talvez adjetivar aqui vai ser injusto, mas quais seriam os critérios que levam uma empresa a entender que a gente está construindo uma marca forte? Quais são os critérios que levam a própria marca? A empresa, né, o negócio, a entender, poxa, estamos no caminho de construção de uma marca forte aqui. Talvez seja uma pergunta importante. Eu acho que a própria intencionalidade, mas eu acho que você vai ter que ir para os indicadores. Você vai ter que ir para os indicadores ali estratégicos, táticos, em pessoas, em vendas, na própria comunicação. Quando tem uma comunidade que gosta, curte, compra um produto ou está numa empresa, uma comunidade interna, por exemplo, é um indicador. Acho que você tem que criar parâmetros para medir isso dentro desse universo de pequena e média empresa que a gente está falando aqui, que não participam ou não têm aporte para estar nesses as 10 mais valiosas, por exemplo, do Brasil ou do mundo, que eu acho que é um outro contexto. Então vou tentar trazer uma síntese para aquilo que eu acredito que poderia ser o exemplo de uma marca forte. Para mim, Isaac, uma marca forte, e se assim ela for, sem dúvida, isso favorece muito qualquer trabalho de crescimento, e o crescimento, inclusive, orgânico e natural da própria empresa, é quando ela compreende melhor do que os seus players o próprio mercado, e quando ela consegue desenhar uma estratégia inteligente para abordar esse cliente como nenhuma outra. Desenhar e aplicar uma estratégia consciente. Exatamente. Nada vai acontecer sem aplicação. E aonde que eu entendo que mora a aplicação hoje? Nas atividades de gestão de marca e nas atividades de gestão de branding, de gestão de crescimento ou gestão de growth. Então, no final do dia, as coisas devem se conectar, e se a gente tiver essa base de marca forte, pela síntese que eu acabei de trazer, não tenho dúvidas de que as duas coisas somam uma força gigantesca competitiva no negócio. Tudo não sobre tenho clareza, né, que a gente falou. Clareza, entendimento e clareza. entendimento, acho que a palavra é clareza, né, de você, mas eu ainda acho que do mercado. A força vem do indicador final, né? Eu acho que esse é o meio, né? Eu acho que o meio é fazer com intencionalidade, é fazer conhecendo a tua visão, sabendo para onde você vai, o como você vai chegar lá, aplicando, tendo a estratégia aplicável e aplicando a estratégia, né? Nem só a estratégia sem ação, nem só agir sem a estratégia, né? Eu acho que essas são as marcas do amanhã, aquelas que conseguem desenvolver a estratégia, a consciência estratégica e a atitude consistente. Mas eu acho que a marca a força, ela vem ainda do resultado de tudo isso. Que é, puto, o time o turnover diminuiu, por exemplo. Tô demitindo menos? Legal, tô. Tô atraindo mais? Tô. Uma representação. A comunidade tá crescendo? Sei lá, a minha rede social, ela tá comunicando melhor? E como que eu mensuro isso? Porque as pessoas estão curtindo, ou estão visualizando, ou estão interagindo, e também no orgânico. A minha menção no orgânico no Google, ela aumentou, as pessoas entram direto no meu site. Eu acho que a marca forte, ela vem deste resultado. Acho que o que você traz é o meio para se chegar lá. E não se chegar lá sem isso, eu acho. Eu acho que a maneira de você balizar ou calibrar se você tá indo pro lugar certo, sem dúvida é um indicador, né? Mas acho que o meio de você entender por onde vai caminhar esse projeto é entender exatamente o que significa ter uma marca forte pra gente agora, né? E eu acho que enquanto a gente não tem essa clareza, esse entendimento, esquece, cara, a coisa não anda mesmo. Você pode agir e dar sorte e ter o resultado, né? Ou muitas vezes nem agir, né? Ficar parado, esperando as coisas acontecerem. Perdido, né? Pessoal, até antes da gente finalizar aqui, eu posso explicar pra quem tá ouvindo a gente qual que é a diferença entre a NeoHack e a Grow Up? Porque a gente falou aqui sobre vários assuntos. Vai ali na câmera e olha lá. Eu vou deixar os links da NeoHack e da Grow Up também após essa explicação do Marcelo. Legal, obrigado. Pessoal, só pra vocês entenderem, tá? A NeoHack, então, é uma empresa que trabalha com mentorias e consultorias aplicadas para empresas que a gente fala de grande porte, tá? E a Grow Up é uma unidade de negócio, né? Uma BU dentro da NeoHack, drivada para a gente atender os pequenos e médios. Então a gente pega um número limitado de pequenos e médios empresários, tá? A gente seleciona quais são essas empresas que vão participar desse programa. A gente vai aplicar uma mentoria durante 2 meses. Quem vai ser o mentor de vocês é esse cara que está na nossa frente aqui, na minha frente no caso, né? E a gente vai construir um projeto de crescimento olhando para dentro do seu negócio, tá? Então, uma coisa que eu queria deixar muito claro, nós não somos uma empresa de curso, tá, gente? Nós somos uma empresa de mentoria. A gente literalmente vai se envolver, né? A gente vai olhar para dentro do seu negócio, a gente vai ajudar vocês a olharem para os dados, interpretarem e principalmente colocar em prática. Você só entende growth e gestão de crescimento
colocando em prática. Não adianta a gente trazer uma fórmula, uma planilha para você aplicar no seu negócio, que em 90 dias você vai crescer. Isso não existe, né? O que existe é a gente fazer acontecer no dia a dia, entendendo e principalmente ajustando, que é uma coisa que a gente colocou aqui, tá? Então, essas são as diferenças, NeoHack e GrowUp. Mentorias ao vivo, não gravadas. Não gravadas, totalmente personalizada pro momento, pro negócio. Pra turma, exatamente. Muito bom. Marcão, o que tá escrito aqui no seu presente aí que você ganhou? Sua marca no tempo. Precisamos encerrar. Conta pra gente aqui no nosso encerramento, senhores. Aí tem a parte empresa, mas eu queria ouvir a parte individual aí, né? Qual é a sua marca no tempo? Aquela que você já está deixando ou aquela que você quer deixar? Poxa, pergunta profunda, cara. Profunda, diz muito Olha, sobre legado, Isaac, né? eu sempre tento deixar o meu melhor onde quer que eu passe. Sempre. Essa é uma premissa que eu aprendi com meu pai e, de certa maneira, com a minha mãe também, né? Que minha mãe sempre falou, plante o bem, que você vai sempre colher o bem. Então, a mensagem que eu tento sempre passar, cara, é de que aonde você me vê trabalhando, atuando, conversando, me relacionando, você vai ver eu me entregando de verdade, tentando sempre dar o meu melhor. Nem sempre a gente consegue, mas a minha intenção é sempre essa. E se eu puder trazer algum grau de aprendizado, de conhecimento para quem eu estiver me relacionando, putz, Isaac, hoje eu já me sinto como pessoa muito satisfeito. Mas sempre deixando ali uma mensagem positiva de tudo que a gente vai fazendo, sabe? Então, uma passagem que, poxa, teve um efeito positivo. É isso que eu tento fazer na minha vida hoje, pessoal. Muito bom. E aí, Marcelo? Puta, cara, eu acho que tá muito enraizado na nossa criação por ser irmãos, né? Mas principalmente depois que eu me tornei pai, cara, eu acho que é deixar realmente um legado. Tipo, minha filha chegar e falar, puta, meu pai foi esse cara. Então, eu acho que esse é o meu maior objetivo hoje, seja como marca, seja como empresário, seja como pessoa. E, obviamente, sempre deixando nesse rastro por onde a gente passar uma imagem positiva, um caminho positivo, mesmo que às vezes a gente não chegue no caminho que a gente quer, sempre ser muito profissional e ser coerente no que a gente acredita, no que a gente está plantando, né? Então, a gente recebeu uma frase que às vezes as pessoas respondem isso pra gente, né, André? A gente está passando pelo maior mês de resultado da NeoHack da história. Poxa, que legal. A gente tá vindo de dias maravilhosos, tirando a minha pneumonia. Dias maravilhosos. Obrigado por estar aqui com a pneumonia. Imagina, cara. Tem um tênisinho mais tarde. Tem, vamos jogar. Cara, a gente ouviu uma frase que a gente nem falou sobre isso, mas eu acho que ela responde a pergunta. É uma empresa, uma rede lá de Barueri, de óticas, uma rede importante. E a pessoa falou, o que mais me chama a atenção em vocês é a entrega e o cuidado que vocês têm com a gente. Isso me pegou. Você falou, cara, Cuidado. O cuidado. Então, eu acho que o cuidado é isso. É você estar cuidando desse processo, deixando sempre o melhor nele. Então, acho que isso responde muito do que a gente tenta fazer. Sensacional, Andrezão. Precisamos encerrar. Estouramos 67 todos minutos. os tempos aqui, né? Bom, obrigado, Marco, pelo seu tempo. Eu Marcelo, que agradeço o convite. Marcelo, muito obrigado. Obrigado, que Prazer, agradeço, cara. como amigo. é isso. Tamo junto, muito obrigado. E teremos outras oportunidades. É isso, Zacão? Quer dar um final aí? Agradeço aqui a nossa audiência. Até o Até próximo. mais, valeu. Marcas Tchau, da manhã. gente. Happy. Valeu, rapaziada. Prazer.